Olá, pessoal. Eu sou a Malu do time de comunicação do Pulse. Estamos começando mais uma Hora da Prosa, um projeto em parceria com o AgriHub Space. Para quem já vem acompanhando a gente nessas edições, conhece um pouquinho do Pulse. Para quem não conhece, o nosso Hub é uma iniciativa da Raizen. Nós trabalhamos com inovação aberta, conectando startups a universidades, investidores, a própria Raizen e outros players do mercado. Nós aproximamos áreas de negócio e pessoas que tenham um desafio a empreendedores que tenham soluções inovadoras. A Raizen é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo, desde o cultivo da cana, produção de etanol, açúcar e bioenergia, até a logística, distribuição e comercialização de combustíveis. Na moderação comigo hoje está o Magnus, do AgriHub Space, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Hub também. Então, o AgriHub Space é um hub de inovação focado no agronegócio. Ele surgiu no Mato Grosso do Sul, uma iniciativa da FAMATO, junto com a LM Ventures, a nossa empresa. E ele possui uma parceria com players relevantes de referência no mercado agro, como a Agroamazônia, do Grupo Sumitomo, a AMAGE, a Bayer, a TMG e a Rede Fazendas Alfa. E o nosso espaço busca basicamente fomentar a inovação aberta, tentando conectar as necessidades dos produtores da agricultura e pecuária com as empresas parceiras, que eu já citei os nomes, com startups, pesquisadores, e a gente, em conjunto, desenvolver novas tecnologias e novos métodos para solucionar problemas reais do campo. Esse é o nosso primeiro ano de inovação. A gente conta com, além das 5 empresas parceiras, 16 startups residentes, além de 4 projetos de pesquisa que visam ter a parceria entre os produtores e as empresas. Pessoal, hoje o nosso tema, então, é gestão e análise de risco, e a gente trouxe aqui 2 profissionais de peso para falar sobre isso, que são a Thaís Fornícola, gerente de polo industrial da Raizen, e o Carlos Ortiz, que é Senior Associate do Centrec Consulting Group. Vou chamar nossos convidados aqui. Thaís, Carlos, primeiramente, muito obrigada por aceitarem o convite para participar desse Hora da Prosa com a gente. Queria que vocês dessem um oi para quem está assistindo, se apresentassem aí rapidamente. Olá, pessoal, eu sou a Thaís, eu sou engenheira elétrica de formação, formada na Mauá. Trabalhei já em consultoria de processos e sistemas e estou há 10 anos no mundo, na Raizen, né? Entrei era COSAN, e tenho passado por diversas áreas aí, desde RH até área mais financeira, gestão de contratos. Já fui da área de manutenção automotiva também, e agora estou liderando a parte industrial do Polo Piracicaba, sempre focada aí com transformação de processos e pessoas, e colocar um pouquinho mais de controle e de gestão nos processos por onde eu passei. Estou aqui hoje para bater um papo, falar um pouco sobre gestão aí nesse momento difícil, adverso que a gente está passando. Obrigada pelo convite, Malu. Olá, eu sou o Carlos Ortiz, sou agrônomo, formado aí também em Piracicaba, na Exalc, há 30 e tantos anos. Eu trabalhei 11 anos tocando empresa agrícola, abri fazenda, e depois de um mestrado aqui nos Estados Unidos, eu toquei o Rabobank, fiz boa parte da parte comercial do banco durante muitos anos, quase 2 décadas. Primeiro a parte corporativa, pegava as usinas, os traders, cooperativas, e depois a parte agrícola, e durante quase 10 anos também. E montei a parte agrícola dentro do Itaú BBA, na área de atacado, e depois resolvi me aposentar da vida de executivo de banco e fiz uma coisa que fazia bastante tempo que eu queria, que é me dedicar à análise e a treinamento, capacitação em gestão de risco e gestão financeira, especialmente para a agricultura. E por isso eu me juntei a um centro que só faz isso, o Centrec, no Illinois, nos Estados Unidos. São uns 8 pessoas bem senior, com muita experiência nessa área de gestão de risco, finanças, crédito para a agricultura. E é isso que eu tenho feito hoje em dia, talvez consiga trazer alguma contribuição para vocês nessa área. Obrigado. Legal, pessoal. Vamos começar a nossa prosa, então, hoje, pela Thaís. Vamos lá? Vamos lá.
Eu trouxe um pouquinho aqui do que eu tenho, né, tentado me estruturar. Acho que a gente está aprendendo muito nesse novo cenário, né? Esse novo cenário de muita incerteza, né? E tudo muito diferente do que a gente sempre viveu, né? Então, quando a gente fala de gestão, tem muito de planejamento, de experiência, de tentar buscar sempre mapear, né, todos os riscos, os cenários, os planos, planejar, e agora a gente se vê numa situação em que a gente está aprendendo no dia a dia, né, por mais que a gente planeje, o dia seguinte é diferente, né, vem outros questionamentos, outras perguntas. Então, eu coloquei alguns pontos, assim, que eu acho que são cruciais para a gente manter a gestão, manter o nosso resultado, manter a nossa performance e garantir que o time esteja junto com a gente, que a gente também esteja ouvindo o time e que a gente esteja construindo a solução nesse momento tão adverso juntos, né? Então, como primeiro ponto aqui, que eu acho que é da onde a gente parte, é garantir que a gente tenha uma comunicação transparente com o time e que a gente esteja próximo, né? Então, é muita coisa que vai acontecendo, as pessoas vão comentando, vão falando, e a cabeça, né, também ter um lance de você ter um desvio, né, até de reflexão, de pensamento, de foco, que é importante a gente estar próximo para entender o que está passando na cabeça dessas pessoas e como a gente consegue ajudar a endereçar as dúvidas, as inseguranças e garantir que a gente está tratando e mitigando tudo isso, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é a comunicação e a proximidade com o time, né? Garantir que a confiança continue estabelecida, se ela não estava estabelecida, que ela seja estabelecida. E nesse momento, no momento de crise, é um momento crucial para você conseguir estabelecer a confiança. Então, é muito fácil você perder, e ao mesmo tempo, como a gente está todo mundo muito sensível e muito inseguro, é também fácil de ganhar. Então, a gente tem que garantir que a gente direcione os esforços para o lugar certo, para que a confiança ou não se perca, ou que a gente construa ela a partir daí, né? De repente, você não tinha tanta proximidade com o time, não tinha tanta oportunidade de estar próximo, né, num cenário normal, onde você está lá procurando resultado, planejamento, muito mais no número e menos na conexão, e acho que agora a gente está tendo a oportunidade de garantir que a gente esteja junto e que os problemas estejam sendo endereçados. E uma coisa que eu vejo muito é que a cada dia é uma novidade, né? Então, a cada dia é uma nova preocupação, é um novo questionamento, como a gente faz isso? Será que a gente faz? A gente não tinha previsto, né? A gente está com o time bastante reduzido por uma questão de pessoas que estão no grupo de risco. Enfim, como que a gente garante a qualidade, né, do que a gente está fazendo, a segurança das pessoas, com menos gente, muito das pessoas que estão fora da operação são as pessoas mais experientes, então a gente está garantindo a capacitação das pessoas, o acompanhamento delas, né, para que nada saia fora do que a gente espera nesse momento. Então, comunicação, construção de confiança, transparência e proximidade, então isso daí relacionado a pessoas, eu acho que é o principal ponto, tá? Quando a gente fala de gestão de processo mesmo, de entrega, não dá para separar as duas coisas, né, porque quem entrega são as pessoas, mas quando a gente fala de como que a gente vai gerir o negócio, eu acho que a gente tem que olhar de uma maneira ampla, mas buscar o que realmente é essencial, o que vai fazer a gente produzir, né? Então, a gente tem sempre um aparato grande de controles, de outras ferramentas que a gente vai usando, vai construindo, às vezes até uma burocracia excessiva, né? E que agora, numa situação dessa, a gente vai para o coração mesmo, né? Busca o que a gente precisa produzir, para a gente produzir, a gente precisa das pessoas aqui centradas, capacitadas, para garantir que a gente vai entregar. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira muito focada, né, e quando a gente fala do planejamento, a gente faz um planejamento já muito padrão, muito já conhecido. Agora a gente faz planejamento, né, do cenário A, do cenário B, do cenário C, e às vezes aparece um quarto cenário que a gente não está preparado e precisa se reinventar nesse meio do caminho, né? Então, a gente tem feito uma gestão muito próxima, a liderança está fazendo uma gestão muito próxima, a gente tem calls
várias vezes na semana para trazer esses pontos que aparecem e que a gente às vezes não está preparado, né? Às vezes unidades se ajudando, emprestando recurso, garantindo um planejamento bastante focado aí para a gente não sair do prumo. Então, falando o primeiro ponto, a comunicação, o segundo ponto, pensar no essencial, e dentro do pensar no essencial, ter o planejamento do plano A, B e C, garantir que a gente está reduzindo perdas, né, desperdícios, então garantir que as pessoas estão focadas em não errar, né, evitar qualquer tipo de retrabalho, e monitorar elas de perto para que isso não aconteça. E um outro ponto também é aumentar a produtividade. E como é que a gente aumenta a produtividade nesse caso? A gente, na verdade, está aumentando o escopo das pessoas, né, então diminuiu o número de pessoas, só que agora a gente tem menos gente, mas fazendo um escopo um pouco maior, né, e isso pede um pouco mais de atenção, calma, cuidado e treinamento. Então, a gente está indo bastante nessa linha quando a gente fala de gestão do negócio, tá? Terceiro ponto é controle e monitoramento, né, então monitorar o que está acontecendo, monitorar o resultado, qualquer desvio, ser muito ágil, né, na reação, né, na tomada de decisão para evitar o próximo desvio, né, então, naquilo que a gente garantiu, definiu como core, como coração, que é a produção, como que a gente garante que aquele reloginho, ele roda, né, já que você não tem as outras distrações, que aquele reloginho rode de maneira bastante produtiva, eficiente, sem nenhuma perda, né. E em quarto, gente, que eu acho que é um dos pontos mais importantes aí, junto com a comunicação, a gente pensar no médio prazo, tudo isso vai passar, né, e o que pode custar muito caro para a gente. Obviamente, nós vamos ter os impactos dessa safra, né, nessa safra, de acordo com todo o cenário econômico e com tudo que a gente já está tendo de perda, com diminuição de demanda e tudo isso, mas se a gente puder olhar, né, daqui 3, 4, 5, 6 meses, o que a gente não pode ter perdido, né? Eu acho que é aí que a gente tem que focar, né, que são as pessoas, são os nossos talentos que já têm conhecimento, já têm experiência, que já estão aqui, já fazendo a diferença há muito tempo. Então, garantir que a gente tenha eles com a gente aí com saúde, né, e engajados aqui no nosso negócio, para quando a gente voltar, conseguir voltar um nível menor aí de alavanca na nossa curva de retomada full. Então, eu coloquei esses 4 pontos aqui como pontos principais, aí eles são muito parecidos com pontos de transformação, né. Quando você vai fazer a transformação de uma área, você faz o diagnóstico, né, se aproxima do time, entende onde estão, estabelece essa relação de confiança para que os problemas efetivamente surjam, apareçam, os problemas verdadeiros, que são as causas, raiz dos problemas, e aí eu vejo uma conexão muito próxima, né, você viver esse momento onde você vai atrás do essencial, que é a mesma coisa que você faz numa transformação. Você busca entender o que vai mexer o ponteiro, né, o que vai mexer o ponteiro vai ser o resultado core, que é o que a gente está fazendo aqui, para depois, né, depois que você faz a transformação de uma área, que você conseguiu transformar o resultado daquilo que é o principal, aí você vai incluindo novas ferramentas de gestão, novos monitoramentos, novos controles, para ir só aperfeiçoando e sofisticando cada vez mais a sua gestão. Mas eu vejo esse momento uma gestão um pouco mais bruta, né, no sentido de ser bem focada, deixando bastante de lado, né, os outros controles, as outras ferramentas, como a gente faz na transformação. Então, esses seriam aí meus 4 pontos de gestão que eu estou endereçando nesse momento de crise, junto com o meu time e com meus pares. E aí eu passo a bola para o Ortiz para dizer para a gente um pouquinho, para falar um pouquinho de gestão de risco para a gente. Obrigada, Thaís. Então, vamos passar a bola para o Ortiz, como você disse, que vai falar sobre gestão e análise de risco. Ortiz, vamos lá? Bom, nessa situação que a gente está, talvez uma das frentes de risco mais importantes, depois de ter lidado com os riscos de continuidade no negócio em relação às pessoas, a parte sanitária, e a gestão da parte do risco operacional em si, vem a gestão de risco financeiro. Inclusive porque essa crise toda sanitária
está virando uma crise econômica, pode virar uma crise de liquidez, por exemplo. Então, é muito importante cuidar da frente de risco financeiro. Uma vez, de novo, que já cuidou da frente de risco operacional, dos funcionários, da continuidade do negócio em si. E essa parte de risco financeiro, talvez fique uma coisa muito premente agora, mas, no fundo, é o tipo da frente de gestão que você precisa sempre ter. Faz parte da boa governança, das boas práticas de governança de um negócio. Especialmente quando o negócio já fica maior, tem mais gente envolvida, você precisa alinhar as pessoas, você precisa alinhar os sócios, você, inclusive, especialmente, precisa alinhar os sócios que estão no negócio e aqueles também que estão fora do negócio, que fazem parte da família, fazem parte da sociedade, a definir e determinar um determinado nível de apetite de risco para o negócio. Muita gente, nesses últimos anos, muitas famílias aí na agricultura, no agronegócio, têm melhorado muito a sua governança, têm criado toda uma estrutura de contratos, etc., mas eu acho que, em muitos casos, têm esquecido dessa parte de definir o apetite de risco e definir alguns limites de risco para o negócio tomar. E, normalmente, as surpresas muito negativas com a sociedade vêm porque se tomou risco demais, e, em geral, risco financeiro demais, em geral, com crescimento, endividamento demais, justo porque não havia um painelzinho de controle ali, mínimo, para você estar sempre monitorando aonde está seu risco financeiro, a quantas eles andam. Dá para crescer mais, dá para investir mais, tenho que segurar um pouco o pé, talvez tenha que dar um pouquinho de marcha ré, retomar o caminho e tomar um caminho mais seguro. Então, por conta da crise, talvez seja uma ótima ocasião de parar e botar essas coisas em ordem e ir monitorando-as. Fazer um bom diagnóstico, botar uma solução para caminhar e depois ir acompanhando. Mas, independente de crise, e até porque também, da mesma forma, a crise vai passar, e você quer estar preparado para as oportunidades que podem surgir depois. E, de novo, o estofo financeiro, um bom nível de risco financeiro te ajuda a poder perseguir e emplacar oportunidades uma hora que as coisas se discutirem melhor. Então, tem todos os aspectos para ser importante, é importante. E para isso, para ajudar um pouquinho, eu até fiz um app que o pessoal já compartilhou aí com quem está inscrito aqui nesse seminário. O app é para ser bem simplesinho, tem meia dúzia de perguntas ali, ou de números a serem formados. Esses números não vão para mim, não voltam para mim, não vão para ninguém, ficam só mesmo com você. O app é simplesmente uma forma de facilitar a apuração de algumas coisas, de alguns elementos chaves da parte financeira e de alguns indicadores chaves, e você poder fazer um diagnóstico, mesmo que simplista, mas para pensar e com isso, com o seu próprio, a sua própria interpretação, raciocínio, eu estou seguro que dá para chegar em muita coisa ali. Então, um dos primeiros pontos ali que você vai ver no app é identificar o resultado operacional do seu negócio. Né? Quanto de caixa vindo do próprio negócio, do coração do negócio, eu estou gerando. E isso é o conhecido EBITDA, né? O jargão EBITDA, o EBITDA, que é o resultado antes de juros, antes de depreciação, antes de imposto de renda. Ele é a receita menos as despesas do negócio, despesas caixa do negócio, sem colocar juros e sem colocar depreciação nem imposto de renda nessas despesas. Despesa de campo, despesa de produção, despesa de escritório, administrativas gerais, aquelas que você realmente paga com caixa. Nada de custo de oportunidade ou depreciação, nada disso. Visto o EBITDA te ajuda a apurar dois indicadores chavíssimos. Um é a capacidade de pagamento, capacidade de servir a dívida. E aí você compara o EBITDA com juros e amortização. Esse número não pode estar apertado. Se ele estiver apertado, ou porque tem muitos juros, então precisaria reduzir endividamento, ou porque está vencendo muita conta de uma vez só. É importante alongar. E numa época como a gente está, por conta do risco de liquidez, é super importante manter um passivo mais alongado possível. E aí vale discutir com bancos, discutir com fornecedores, formas de poder alongar esse passivo pelo menos um pouquinho.
e dá uma folga na capacidade de pagamento. O segundo indicador que a gente mede com o EBITDA é a alavancagem. Você contrasta todo o seu resultado operacional com toda o seu endividamento, todo o endividamento. O endividamento não devia ser muito mais do que 3, 4 vezes o seu EBITDA. Um outro jeito fácil de contrastar endividamento com o tamanho do negócio para verificar a sua alavancagem é contrastar endividamento, todas as dívidas, tudo, dívida de terra, dívida de máquina, equipamento, curto prazo, longo prazo, trocas, contrasta isso com a receita total. E o endividamento não podia ser maior que a receita, talvez um pouquinho de nada maior, mas basicamente deveria no máximo ser uma receita. E o terceiro item, que talvez seja de longe o mais importante, especialmente agora, é a liquidez. Porque a liquidez é a primeira linha de defesa do negócio. Você deixa escapar algum ponto de crítico ali na linha de defesa, você pode perder a batalha, pode perder a guerra. Então, é super importante manter a liquidez, uma trincheira muito bem equipada, uma trincheira mesmo robusta. E como é que a gente faz isso? Você compara tudo que se pode realizar caixa no curto prazo, por exemplo, caixa que tem banco, estoque de produto e lavoura no campo, alguma conta a receber, especialmente no ramo de cana, por exemplo, você tem os recebíveis aí da usina. Então, soma dinheiro com contas a receber, com estoque, com a lavoura no campo. A lavoura que pode ser colhida no ano. E compara com todos os compromissos do ano. Dívida de banco, dívida de fornecedor, adiantamentos, dívida de máquina, as parcelas de dívida de máquina, tudo que vence no ano. Então, tudo que dá para realizar a caixa no ano, com o que a gente consegue ou precisa cumprir de compromissos durante o ano. Claro que os compromissos deviam ser menores do que o que você realiza. Assim você está líquido. E pelo menos 10, 15% de folga ali é importante. Quando a gente está ilíquido, ou seja, quando tem mais compromisso vencendo no ano do que aquela soma de dinheiro com estoque, com lavoura, com recebível, a gente está ilíquido, precisa alongar um pouco. Então, de novo, é um dos indicadores que necessita de alongamento. Quando a alavancagem é muito alta, o alongamento ajuda, mas não vai resolver. Às vezes é preciso dar um passo atrás, reduzir um pouco o ativo, vender algum imobilizado e, então, reduzir a dívida. Antes que comece uma pedalada, porque essas pedaladas, especialmente no ambiente de muita volatilidade, de muita incerteza, inclusive, é muito perigosa. Então, precisa muito evitar pedalar, portanto, eventualmente, reduzir endividamento. Então, ali no app, colocando esses poucos dados de dívida, de receita, de despesa, é possível fazer essa rápida análise e se planejar um pouco melhor e depois definir níveis máximos que você aceita dentro do apetite de risco para o negócio, a partir dos donos do negócio, da família, e monitorar se você está dentro desse apetite ou não. Obrigado. Obrigada, Ortiz. Vamos voltar aqui com o pessoal para as perguntas. Magnus, Thaís. Vamos lá. Vou pegar um gancho do que a Thaís falou dos pilares da transformação, né? E olhar um pouco mais para a equipe, imaginando que nesse cenário as pessoas estão indiretamente ou diretamente abaladas, porque certeza, um monte de notícia, um monte de coisa. Então, a pergunta é como é que a gente consegue, ou como é que o gestor consegue saber essas reais, entender essas reais necessidades da equipe e como é que endereça isso no meio desse pilar todo que você tinha colocado. Vamos lá, Magnus. Eu acho que não tem muito segredo, né? O segredo é a gente conseguir se conectar com a equipe confiar na gente e trazer os pontos, né? Então, mas é muito diferente as preocupações, está todo mundo meio receoso, né? Assustado, mas tem pessoas que estão mais com medo, né? Tem outras pessoas que estão mais
preocupadas com algum familiar, outras pessoas estão mais preocupadas com o emprego, entendeu? Então, eu acho que a gente ter essa confiança, né, e transparência, e estar próximo da equipe para eles poderem trazer isso para a gente, ajuda a gente a tranquilizar na medida do possível, né, porque também não tem muito segredo, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu acho que a gente tem evoluído muito. Aqui na Raizen, o Rubens Ometo deixou muito claro que a gente não vai ter nenhum tipo de desligamento, então eu acho que isso também já dá uma aliviada nas pessoas que estão, né, que tinham insegurança de perder emprego, então acho que esse já é um ponto. Fica mais a preocupação do dia a dia, da parte operacional, para a gente se cuidar, né, então a gente está na linha de frente, a gente é considerado uma indústria essencial, então a gente está trabalhando, está todo mundo no campo, mas garantir que, né, o nosso dia a dia seja mais leve, né, então deixando à disposição todas as ferramentas, todos os EPIs, todo o álcool gel, toda diretriz, até procedimento para a gente se cuidar e dar toda a tranquilidade para as pessoas trabalharem, né, e se colocar à disposição para ajudar no que for preciso. Então, não tem muito segredo, não, é comunicar, transparência e endereçar o que a gente pode, né, às vezes tem algum... ajudar, inclusive, né, quando você pega o pessoal de campo, falta informação, né, de como cuidar de um familiar, de como garantir a higienização dentro de casa. Então, a gente tem feito muito essa parte educacional, entre aspas, com todo o nosso pessoal, que é bastante gente. Nós estamos falando de 25 mil pessoas aqui no negócio de IAB. Tá? Então, é mais ou menos isso. Tem muita margem. Ortiz, quer comentar alguma coisa nesse lado de pessoas, ou as pessoas se encaixam dentro do grupo de risco aí? Falando um pouco mais. Claro, definitivamente, acho que são duas. As pessoas fazem parte decididamente da continuidade do negócio e de como esse negócio vai reagir. Então, coordenar as pessoas, centralizar um pouco a orientação para as pessoas e ter um bom processo de comunicação para as pessoas, de duas vias, né? É crucial. O resto todo pode estar muito bem pensado, mas se as pessoas não estiverem alinhadas, não estiverem agindo de acordo, não estiverem bem orientadas e bem tranquilas, ou mais tranquila possível, não vai funcionar. Então, dentro do processo de rever o negócio e preparar o negócio para uma situação de crise, as pessoas estão ali no primeiro lugar, fazem parte dos primeiros passos, né? E a comunicação com elas é essencial. Eu até preparei uma peça e circulei uma peça esses dias sobre isso no LinkedIn e no Instagram para poder eventualmente ajudar alguém nesse ramo agrícola, que não é um ramo que está acostumado muito com essa lida com crises, né? E especialmente uma lida estruturada de comunicação de crise com pessoas. Muito legal. Falou em preparações também, você comentou bastante do teu app ali de análise de risco. Queria falar um pouco mais sobre ferramentas em geral, assim, fora o app, quer dizer, que tipo de ferramentas as pessoas costumam utilizar, ou se só o Excel resolve tudo, ou como é que funciona isso aí para esse cenário mais abrupto, né? Logicamente, uma coisa um pouco mais planejada, o pessoal pode fazer uso de outras histórias, mas... Bom, o Excel resolve muito, né? Mas o Excel em si é uma planilha em branco, né? Então tem que povoá-la, né, com alguma coisa. E aí eu acho que talvez tenham duas coisas que ajudam muito a você usar o Excel, e depois tem uma outra abordagem de risco e de planejamento diante de risco, e mais do que risco, porque risco talvez a gente defina normalmente como volatilidade, né? Eu acho que o que tem hoje é incerteza. Uhum. É diferente volatilidade e incerteza, ou risco de incerteza, porque volatilidade é um pouco mais ou um pouco menos da mesma coisa, e existe aquela flutuação. A incerteza é aquela bomba, né, que muito positiva ou muito negativa, mas ela rompe com a linha que vinha vindo, ou aquela curva volátil que vinha vindo. E a gente está muito mais diante de incerteza, talvez até, do que volatilidade, porque o futuro seguramente já não está sendo mais linear em relação ao passado, né? Então, a gente tem que pensar que
podem ser outras linhas, mas a linha que vinha vindo do passado já não é mais. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso em seguida, mas acho que, voltando para a história do Excel, acho que tem duas coisas que o Excel pode ajudar muito a fazer. A primeira coisa é, para você obter aqueles indicadores que eu comentei, que estão lá, um jeito facinho de calcular no app, e o que tem por trás do app é um Excel, você precisa fazer uma projeção financeira do seu negócio, né? Projetar a receita, nem que seja projetar o passado, inclusive, né? Projetar a receita, despesa e fazer uma projeção de balanço. Como é que vai ser o meu estoque, como é que vai ser minha lavoura, como é que vai ser as minhas contas a receber do ano passado, desse ano, do ano que vem, do outro ano, e da mesma forma os meus passivos, né? Como é que tem sido e deve ser a minha dívida de curto prazo, de longo prazo. Então, precisa ter um balancinho projetado e precisa ter um demonstrativo projetado. E aí, daí o resto é calcular os indicadores. E se você tiver uns indicadores muito ruins, bom, o que fazer? É justo o que eu tinha comentado um pouco no começo, e o que esse app junta ali num Excel muito simplificado, uma forma simplista de abordar e fazer. A outra coisa que normalmente, e aí sim é uma ferramenta mais séria, usada muito seriamente na gestão de risco, inclusive nas instituições que tomam muito risco todo dia, o dia inteirinho, cujo business é tomar risco, como um banco ou uma empresa de trading, é você calcular o valor que está em risco de cada risco que possa existir. E eu também fiz um appzinho e está no website meu lá, que é agrifintech.com.br. E ali tem uma ferramenta que chama Risk Ranking, que é ranqueamento de risco. E parece sofisticado, mas no fundo é muito simples, que é o seguinte: você elenca todos os riscos que você pode ter. E normalmente tinham 3 riscos que, quando eu faço esses exercícios com meus alunos aí nos meus cursos, o pessoal dava risada. Um era risco de descontinuidade de cadeia de suprimentos, e aí a crise de caminhoneiros no Brasil trouxe um exemplo muito gritante. Depois, risco país, e aí os americanos em geral, os que davam risada, que mais ou menos isso não existia. E está aí existindo hoje em dia, o país americano não é pequeno. E o terceiro é o risco de epidemia rompendo a parte de gestão, dando descontinuidade de gestão. E está aí, infelizmente, os 3 que todo mundo não acreditava muito e que tinha uma probabilidade baixíssima de atacar, os 3 agora estão atacando, inclusive, ao mesmo tempo. Mas o princípio, voltando à ferramenta, que dá para fazer no Excel, uma continha muito simples, é o seguinte: você elenca os riscos e dá para eles uma certa probabilidade deles acontecerem. Digamos, de 0,1% a 20%, 30% de acontecer. E multiplica essa probabilidade pelo estrago que ele pode fazer se ele acontecer. Aqueles que têm uma probabilidade muito baixinha, mas podem causar um estrago muito grande, vão ser riscos importantes, vão lá para o topo da lista. Aqueles que têm uma probabilidade média e fazem um estrago médio, também ficam riscos muito importantes, vão para cima da lista. E aqueles que têm uma probabilidade muito baixa de acontecer, e se acontecerem fazem um estrago muito pequenininho, vão para o fundo da lista e você meio que deixa para um segundo plano. E trabalha nos 10, 12 riscos mais importantes. E aí tem que ter um trabalho para cada um monitoramento para cada um, muito parecido como faz com risco de praga, lavoura, praga, mato e doença em lavoura, no manejo integrado. Você define o limite e aí você, então, monitora e a partir do limite você controla se acontecer de vazar o limite. E a terceira ferramenta, que é aquela para lidar com incertezas, é uma ferramenta conhecida como análise de cenários, né? Porque o que a gente está adiante agora talvez sejam cenários muito distintos um do outro. Pode ser que essa crise, especialmente econômica, vá muito fundo e seja muito longa. Ela muda muita coisa se ela for muito funda e muito longa. Muda o poder de compra, muda a distribuição de mercados, muda a segmentação que você vai fazer nos mercados, com a clientela. Outra coisa que pode acontecer também, que torna cenários, que define cenários muito diferentes, é como
as cadeias de suprimentos vão se recompor, né? Com muita empresa que teve descontinuidade, parou, inclusive, zerou a atividade, e o fluxo de containers que está tendo problemas. Então, tem vários elementos aí na cadeia de suprimentos que estão em transformação e alguns já foram rompidos. E, especialmente, talvez o que mais tenha se transformado tão rápido sejam os consumidores e muitas empresas que foram online, foram para digital. E isso muda muita coisa muito depressa. Então, análise de cenários serve para isso, né? Você se colocar num cenário em que algumas coisas acontecem, outras não, outras coisas acontecem muito, e aí como é que fica? Legal. Pegar esse gancho do risco, né? Mas pelo que uma vez falaram que em chinês a palavra crise quer dizer risco e oportunidade. Então, falando bastante do risco, tem que olhar o outro lado que pode ter oportunidades. Daí você consegue enxergar alguma oportunidade ali no dia a dia ali no meio da crise? Ou como é que a gente enxerga? Eu acho que a gente está vendo muita oportunidade, né, de fazer as coisas de maneira diferente, às vezes muito mais simples, desburocratizar muita coisa, né? Então, assim, até na vida pessoal a gente vê como a gente consegue viver com menos complexidade, né? Então, eu estou vendo essa crise como, lógico que tem todo, né, a parte difícil de tudo isso, mas eu acho que a gente vai sair muito mais focado, né, do outro lado, procurando realmente entender o que realmente vai fazer a diferença, o que vai mexer ponteiro, e não ficar perdendo tempo com coisa que muitas vezes a gente se distrai e investe tempo e cérebro em coisa que não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, eu estou vendo uma evolução muito grande nesse sentido. Vejo também que o time, né, a gente vê, às vezes a pessoa meio apreensiva, cara, a gente tem que olhar pelo outro lado também, né, o copo meio cheio. Graças a Deus que a gente está com saúde para estar aqui, né, para estar lá trabalhando, então tendo a oportunidade também de ajudar os médicos que precisam sair com o carro, precisam do combustível, os doentes que precisam se deslocar. Então, assim, a gente tenta colocar também para o nosso time o lado bom, o lado legal de estar fazendo parte dessa crise no front, né? Então, eu vejo muita oportunidade de simplificar muita coisa, a gente ser muito mais digital. Eu estou vendo eu estou achando o máximo, né, essas consultas online, né, com o médico. É um puta de um prejuízo de tempo, né? Você vai até lá para o cara ver um negócio que está na tela dele, muitas vezes o exame. Então, acho que a gente vai evoluir muito com relação a isso. E nas empresas, eu vi um chargezinho esses dias que fala: quem acelerou a transformação digital aí na sua companhia, né? Foi o método ágil? Foi alguma nova tecnologia? Não, foi o coronavírus, porque no final a gente está se reinventando, né? Fazendo reunião por Zoom, por outras ferramentas, falando muito mais, né, no telefone, sendo muito mais prático. Então, eu acho que eu vejo esse lado aí do lado positivo dessa crise toda. Legal. Ortiz, falamos bastante de risco, quer falar um pouquinho de oportunidade também? Não? Sim, tem muita oportunidade, de fato. E a primeira, mais óbvia, tem sido essa remotização de quase tudo. E isso dá para ver como isso já enraizou e como muita coisa assim vai ficar. Outra foi a digitalização e a automação. Eu moro num lugar bem pequeno aqui e foi muito interessante ver durante esse mês como alguns restaurantes e algumas empresas de serviço de atendimento se digitalizaram, se automatizaram e organizaram um fluxo operacional impecável para atender o cliente sem contato, e outras que se embananaram inteiro e aí ficaram para trás. Algumas tentaram e já você vê alguns restaurantes, por exemplo, que estavam atuando e não estão mais, e outros que colocaram, em supermercados também, algumas lojas, que colocaram rapidamente um aplicativo, uma forma muito rápida de atender a clientela, e estão num sucesso danado, estão inclusive contratando gente. E portanto, a eficiência operacional e o enxugamento operacional do processo foi chave para esses que tiveram sucesso já se estabelecerem de uma nova forma.
inclusive reforçarem a fidelidade dos seus clientes, né? E depois a interface digital. Então, isso é uma super oportunidade para uma porção de empresas, e a agricultura e a agroindústria estão bem para trás nisso em relação a outros setores e deveriam estar aproveitando isso, mas especialmente começando por uma busca de eficiência operacional antes de mais nada, porque senão se embanana inteiro. E a outra frente também, que eu acho que vale a pena e depende muito do ramo em que as pessoas estão, aí, quem está nos assistindo, né? Vai haver um impacto em poder de compra dessa crise toda e, portanto, vai haver uma busca por valor, né? Uma busca por valor em relação ao produto que você está comprando ou ao serviço. Acho que esse é outro campo de oportunidade que vai se abrir, ou que já está se abrindo. E uma terceira frente é justo todas essas rupturas de cadeia de suprimentos têm mostrado o risco de ter cadeias muito concentradas, e estou falando até em cadeias globais, né, muito concentradas, muito coordenadas numa linha só. Isso tem se mostrado desastroso em uma porção de cadeias, né? Só para dar um exemplo, faz 45 dias que praticamente não existe papel higiênico aqui nos supermercados, então precisa muita ruptura para um produto relativamente simples como esse, né? E então a regionalização, a relocação de ativos, inclusive muitas cooperativas aqui nos Estados Unidos já fizeram isso para insumos, justo nessa safra agora. Redistribuíram toda a sua logística de insumos para evitar concentração e evitar dependência concentrada. Isso é uma tendência e também abre muita oportunidade. E por último, talvez juntando, né, a questão da incerteza com essas oportunidades, o problema todo, o desafio todo para isso é que tem algumas que são óbvias, como essas que eu comentei, mas tem algumas que não são tão óbvias, porque qual cenário vai prevalecer é muito difícil. Então, precisa estar constantemente rastreando qual cenário, para que cenário a gente realmente pode estar caminhando, e aí se posicionando rapidamente. Para isso precisa uma certa flexibilidade, precisa caixa, né? Precisa liquidez, para rapidamente poder pular em cima de uma oportunidade que parece que está se descortinando conforme um cenário ou outro for se revelando. Pessoal, aproveitando que vocês dois tocaram no ponto da digitalização, da tecnologia, como vocês enxergam que as agtechs e as agfintechs podem contribuir nesse momento? Posso pegar essa, então? Bom, a primeira coisa aí, eu acho que é voltar no meu ponto em que a digitalização precisa vir junto e, especialmente, talvez até com um certo lag, pode ser o agente que provoque, mas ela não pode vir sozinha sem uma revisão operacional e sem uma grande melhoria do que você está fazendo como conjunto. Uma coisa muito perigosa no sentido de você colocar capital, tempo, foco, dispersar atenção e, eventualmente, se perder em recursos que, especialmente hoje em dia, estão muito mais preciosos do que eram alguns meses atrás. Então, é importante que qualquer intervenção digital venha primeiro baseado numa lógica de estratégia de baixo custo, que na agricultura você pode ir para cá e para lá, não importa. Você concorre, em geral, em 98% dos casos você concorre com custo e, portanto, qualquer nova iniciativa, qualquer investimento precisa estar acompanhado de uma boa análise de que eficiência de custo você vai trazer. E ela tem que estar integrada no resto que você está fazendo para ter certeza que você vai ganhar eficiência no conjunto, né? Hoje eu vi um videozinho que me mandaram do Seinfeld, um humorista americano daí da década de 80, 90. Isso no comecinho da década de 90, ele reclamando numa piada dele que estava recebendo, olhando o canal do Tempo, imagens de satélite. E o que ele faz com isso? Ele pega o suéter para sair de casa ou não pega o suéter? E é assim que tem que tomar cuidado, né? Não adianta muita imagem, não adianta mais aplicativo, mais isso, mais aquilo, se você não conectar aquilo com o que realmente vai te trazer eficiência. Então, tem muita oportunidade para isso, mas precisa ser uma coisa bem avaliada e colocada no conjunto de como isso vai
trazer eficiência e redução de custo para a agricultura. Eu acho que a gente pode explorar também um pouquinho a redução de perda, né? Então, a gente está falando de eficiência operacional, e aí o Ortiz citou, inclusive, né, os restaurantes, enfim, tudo que a gente está fazendo. Se a gente não tiver, né, bem feito um processo por trás que garanta ele ser slim, ele ser o mais seco possível, o mais redondo também, né, garantindo que todas as etapas estejam mais enxuta possível, não vai adiantar nada também a transformação, a tecnologia, se a gente não tirar os gargalos no processo. Então, eu entendo que tem que ser esse processo, isso vai aparecendo ao longo do tempo, à medida que a gente vai cada vez mais espremendo as ineficiências, né, e a gente vai estar cada vez mais sendo pressionado para isso, para depois as tecnologias virem ajudar a gente a automatizar e garantir que as coisas aconteçam sem a necessidade de mais a força humana e ser muito mais automático, né? E eu vejo também a gente monitorando cada vez mais as coisas, menos gente, né, e mais monitoramento online, via satélite, e menos, hoje a gente vai ainda no feeling, né, principalmente na agricultura, a gente depende muito das pessoas, da experiência das pessoas, o cara tá lá no campo, sentir, pegar a mão, pegar na terra, então a gente começar a desmistificar um pouquinho disso e garantir que a tecnologia seja flexível o suficiente e ampla também, inteligente o suficiente para considerar todos esses parâmetros e ajudar a gente a tomar a decisão certa mesmo sem estar lá. Porque eu acho que hoje a gente tem um contingente muito grande na agricultura, porque a gente precisa, uma porque é grande o mesmo campo, né, e outra porque a gente precisa ter essa necessidade de estar lá fisicamente para tomar as decisões, e a gente tem pouca acurácia ainda na informação, então acho que evoluir nesse sentido aí vai fazer muita diferença no médio prazo. Bacana, gente. Bom, vamos encaminhando aqui para o final dessa edição do Hora da Prosa. Agradeço novamente a vocês por aceitarem participar. Deixo espaço aí para vocês se despedirem de quem está assistindo e fazerem as considerações finais. Quer começar, Ortiz? Oi, estou aqui. Pode ir, Ortiz. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre, especialmente agora, né, no momento que a gente está vivendo, importante poder compartilhar um pouco dessa visão de risco, porque normalmente os negócios vão mal, dificilmente, claro, hoje talvez a gente esteja vivendo interrupções de receita, mas dificilmente por conta de baixa de receita, ou por conta de alta de custos, ou virada de câmbio. Os negócios em geral vão mal porque há um desalinhamento de equilíbrios financeiros, e especialmente na agricultura no Brasil, que o produtor não tem uma contabilidade completa, com balanço, partida dobrada, alguns indicadores nem são monitorados, e então é importante, se não era muito importante antes, é muito importante hoje. E aí a hora que pega o jeitão, vai perceber que é muito importante sempre monitorar indicadores financeiros, e eu espero que isso passa a ser bem, bem comum na agricultura brasileira, porque reduz muito o risco. Obrigado pela oportunidade. Muito legal. Também queria agradecer aí o convite, o bate-papo. Acho que o que o Ortiz falou vai muito em linha com o que eu penso de estar próximo e fazer o monitoramento, né? Então, monitorar as pessoas, estar próximo das pessoas nesse momento difícil, a gente sabe que vai passar, né? Dar uma mensagem de esperança e de vamos junto, continuar no foco. Mas o monitoramento também do processo, do resultado, né, do nosso, garantir que o PDCAzinho está rodando e que a gente vai fazer o melhor possível com o que a gente tem, da maneira mais eficiente possível, seja ele monitorar resultado financeiro, resultado de produção, mas eu acho que não tem outra dica que não estar próximo, de olho no que é essencial, no que é importante, e a gente vai sair daqui dessa, acho que muito mais maduro, muito mais focado, muito mais prático. Eu tô vendo uma nova era depois que tudo isso passar, e positiva, no lado positivo da gente ser mais eficiente mesmo. Então, agradeço o convite e até mais. Eu queria agradecer a participação de vocês, a
sabemos a importância da hora de cada um de vocês nesse momento aí que as equipes estão demandando, que o mercado está demandando, e ter um conhecimento compartilhado com a gente, eu acho muito interessante, muito relevante para o mercado como todos. A gente está muito agradecido pela participação de vocês. Então, pessoal, esse foi mais um Hora da Prosa. Na próxima semana, não percam, a gente vai falar sobre digitalização do maquinário. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou e até a próxima. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.